Fala pessoal, tudo bem? Bora falar de Corinthians, que ontem jogou mal, muito mal, e foi derrotado pelo São Bernardo por 2-0 pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Vamos falar muito desse jogo e principalmente sobre a dependência desse time pelo Renato Augusto. Sem ele, não é Corinthians. Vamos falar também sobre o volante Andrei, que pertence ao Chelsea, foi revelado pelo Vasco da Gama e que desperta o interesse de 3 clubes no futebol brasileiro. O Timão é um deles. E para finalizarmos, vamos conversar aqui sobre a situação do Alexandre Pato. Minha gente, Alexandre Pato, livre no mercado, pediu para voltar ao Corinthians. Roda a vinheta, na sequência conto tudo para vocês. Fica com a gente. Doze em Campo News desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, trazendo aqui as informações do Timão para você. Corinthians que jogou ontem à noite contra o São Bernardo. Aliás, era melhor não ter jogado, né, minha gente? Porque não jogou. A verdade é essa, o Corinthians não jogou. Foi dominado pela equipe do São Bernardo. Em alguns momentos foi quase que colocado na roda. Toma um gol com 3 minutos do primeiro tempo, numa falha grotesca do Balbuena. Que fase do Balbuena, minha gente. Começou mal a temporada demais. Contra o Bragantino, o gol foi em cima dele. Nas outras partidas que o time fez no Campeonato Paulista, não foi bem, sempre muito questionado, muito criticado pelo torcedor. E ontem, que isso, hein, Balbuena, com 3 minutos, uma falta de atenção, muito juvenil, Balbuena, com a bola absolutamente dominada, livre, sem nenhuma marcação, consegue deixar o Léo Jabá, minha gente, exatamente, o Léo Jabá, chegar, dominar a bola, né, roubar a bola e sofrer o pênalti. Pênalti que não tem a menor discussão, né? A menor discussão. Ninguém do Corinthians reclamou porque foi absurdamente claro. O time sofreu muito, quase tomou o segundo gol, teve bola na trave, enfim, voltou para o segundo tempo e quando todo mundo esperava mudanças, já que o time foi tão mal no primeiro tempo, esperávamos voltar para um segundo tempo melhor. O que acontece? Com 3 minutos de jogo, novamente, 3 para 4 minutos, o Corinthians sofre o segundo gol, também com falha de marcação, falta de atenção, falta de concentração. E aí ficou difícil. O melhor momento do jogo no Corinthians, acho que foi um chute do Paulinho, que entrou no decorrer da partida, que acertou o travessão. Fora isso, foi um Corinthians apático, dominado, e aí a explicação é: falta um Renato Augusto. Contra o Bragantino, o Corinthians não jogou. O Renato Augusto não jogou e, consequentemente, o Corinthians também não. Foi dominado, perdeu o jogo. Ontem a mesma coisa, Renato Augusto não entrou em campo e o Corinthians mais uma vez perde. E acho que fica muito claro a prioridade no Corinthians. Eu acho que a prioridade ainda não é zagueiro, eu acho que a prioridade ainda não é um atacante de beirada de campo. Eu acho que a prioridade é sim um jogador para substituir o Renato. E quando a gente trouxe, e sempre falamos da informação, né? Mas, pô, tem aí, já que está difícil, está com pouco dinheiro, por que não traz um jogador como o Vina? E muita gente critica, não gosta, acha velho, tá tudo certo. Mas acho que num jogo como o de ontem, o Vina não poderia ser melhor do que o Juliano? O Vina não poderia ajudar um pouco mais do que vem fazendo o Juliano? Porque o Corinthians simplesmente morre em campo quando não tem ninguém para criar. O Romero, realmente, jogando muito pouco, muito abaixo daquilo que se espera. O Roger Guedes tentando de uma forma ou de outra, mas o time se comportando de uma maneira geral muito mal, porque o Corinthians não tem criação. Então, liga-se um alerta muito grande para esse início de temporada. A prioridade no Corinthians é um meia armador. É um jogador que possa jogar ao lado ou que seja um substituto do Renato Augusto. Não dá para a sequência do campeonato, porque o Renato não jogará todas as partidas, isso é fato.
o Corinthians ter esse tipo de rendimento, né? A derrota é inquestionável. Não dá para aqui achar que não, foi prejudicado, árbitro. Não, nada. A derrota foi absolutamente inquestionável e merecida, né? O Lázaro falou após o jogo, não, mas é o começo de temporada, isso vai acontecer, tá tudo certo, eu acho que pode até acontecer, mas não da forma como acontece. O Corinthians jogou fora da Neoquímica Arena, é um time pequeno. O Corinthians fora da Neoquímica Arena é um time pequeno. É duro falar isso, mas é a realidade. Bom, vamos falar agora, minha gente, entrando em outro assunto aqui, lembrando só que o Corinthians volta a campo domingo, tá? Domingo, Fagner tomou o terceiro amarelo, como já era previsto, falamos isso no pré-jogo ontem, ele estava com 2 cartões, tomou o terceiro, fica fora da partida contra a Portuguesa domingo em Brasília, para estar à disposição para o clássico de quinta-feira, dia 16, contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Bom, vamos entrar aqui então em outro assunto, tá, minha gente, que é Alexandre Pato. Quem não se lembra do Pato? Quem não se lembra do Alexandre Pato? Uma passagem extremamente discreta, apagada, no Timão, e saiu muito em baixa, né, por aquele pênalti perdido contra o Grêmio, e outras situações dentro de jogo. O Pato nunca foi aquele jogador que demonstrou um espírito de muita luta pelo Corinthians. Bom, o Pato estava recentemente no Orlando City, time dos Estados Unidos, e terminou seu contrato em dezembro. E ele pediu para voltar ao Corinthians, mas calma lá. Ele pediu para voltar a usar o centro de treinamento enquanto não define o seu futuro. Parece que o Santos tem interesse, existe boa vontade do Santos em contar com o Alexandre Pato, e outras possibilidades. Mas ele quer voltar ao futebol brasileiro e pediu ao Corinthians para usar o centro de treinamentos, apenas isso, tá, gente? O Corinthians, inclusive, até a informação que eu tenho é que nem deu a resposta ainda ao Alexandre Pato, mas a informação é essa, é apenas para utilizar o centro de treinamentos do Timão para manter a forma, enfim, até definir o futuro dele ali como atleta, se vai seguir aí em algum clube no futebol brasileiro, ou volta para o exterior. Mas, de fato, no Corinthians não existe a menor possibilidade do Pato retornar, tá? A menor possibilidade, pelo menos neste momento, não tem absolutamente nada, absolutamente nenhuma chance do Alexandre Pato voltar a vestir a camisa do Corinthians como jogador de futebol. Tá? Ele pode usar o centro de treinamentos e até aí não vejo problema algum. Pode usar o centro de treinamento, manter a sua condição física. O Corinthians tem um dos, se não o melhor, um dos melhores centros de recuperação, tem uma estrutura como poucas equipes no futebol mundial têm, então não vejo problema nenhum. Mas para voltar a defender o time, essa chance hoje é zero. Tá bom? Então fiquem tranquilos para quem não é fã do Alexandre Pato. E para finalizarmos o vídeo de hoje, vamos falar aqui sobre o volante Andrei, revelado pelo Vasco, muito bom volante, está disputando aí o Sul-Americano, ao lado do Biro, ao lado do Pedro, do Giovani, e claro, fazendo uma belíssima campanha nesse início de ano. Jogador revelado pelo Vasco, foi vendido ao Chelsea, na Inglaterra, mas a questão é a seguinte, o Chelsea ainda trabalha na possibilidade de conseguir o visto de trabalho, né, a permanência de trabalho do Andrei, tá? Eles chamam lá de work permit, né, que seria a licença de trabalho, né? Então, ainda não tem, ele ainda não conseguiu essa licença de trabalho, e o Chelsea trabalha, evidentemente, para que isso aconteça. Mas não conseguindo isso a tempo, o interesse é emprestar o atleta a um time brasileiro, e de preferência uma equipe que pode disputar a Libertadores ou vai disputar a Libertadores. Em cima disso aí temos 3 possibilidades, tá? O Palmeiras
é um time que demonstra interesse no jogador, o Inter, que não que entra numa briga também aí correndo por fora, o Internacional de Porto Alegre, e o Corinthians. Tá? Segundo o Samir Carvalho, o jornalista Samir Carvalho do Café do Setorista, já há uma negociação, né? Seria por um empréstimo de 1 ano. É um bom volante? Sem dúvida nenhuma. É um excelente volante. Mas seria o jogador importante para o Corinthians nesse momento? Aí eu faço essa pergunta e acho até que não. O Corinthians, como eu falei no início do vídeo, precisa de um jogador de articulação, um jogador de criação, minha gente. Não é um volante agora. Eu acho que temos aí jogadores que, pelo menos nesse início, estão dando conta do recado. O Rony está fazendo o dele, o Fausto já é um jogador inquestionável na posição, né? Ainda tem o Duqueiroz, que bem ou mal faz ali a função, mas acho que não seria a prioridade para fazer esse time jogar mais. Porque chegando, hipoteticamente, o Andrei, quando o Renato não jogar, o time vai continuar do mesmo jeito. Se o Fausto não joga, joga Rony e Duqueiroz. Se o Rony não joga, joga Fausto e Du. Se o Rony não joga, joga Fausto e Duqueiroz. Então, você tem peças para reposição. Já como armador, como meia de criação, não existe. Mas todos os clubes aqui que eu falei, Palmeiras, Corinthians, Internacional, vêm com muita dificuldade, não só por questões de salário, mas eles enxergam como um negócio muito pouco provável e muito difícil de acontecer. Mas, repito, segundo o jornalista Samir Carvalho, do Café do Setorista, o Corinthians negocia com o jogador. Então a gente vai ter que aguardar aí os próximos capítulos desta novela do Andrei. Tá? E à noite a gente volta às 9 horas para a gente bater aquele papo, fazer aquela live, colocar o papo em dia, falar muito mais sobre esse jogo do Corinthians contra o São Bernardo e já projetando o time de domingo que enfrenta a Portuguesa no Rio de Janeiro. Se inscreva aqui no canal se você for novo, deixa seu like, compartilhe os vídeos e as nossas lives e, importante também, ative as notificações e aí você não perde nenhum conteúdo. Valeu? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença aqui no 12 em Campo. Tamo junto. Tchau, tchau.